Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast Além da Hora, direto aqui dos estúdios do Grupo Repercussão, e hoje recebendo aqui diretora de Relações Institucionais, Cíntia Kovaski, ela que é da Corsã AEGE. Tudo bem, Cíntia? Oi, Davis. Muito obrigada mais uma vez por nos receber nessa casa linda e a oportunidade da gente falar sobre saneamento, sobre saúde pública. Isso aí, fundamental a questão da água, do abastecimento, tratamento de esgoto. Mas tem questões anteriores que a gente vai abordar agora aqui com a Cíntia, ela que tem conhecimento, know-how aí para falar de tudo que está relacionado à Corsã. Vamos iniciar um tema aqui sobre o saneamento básico, mas falar pontualmente do marco regulatório, Cíntia. Como é que surgiu isso? Quem é que deu, vamos fazer um marco regulatório para as questões do saneamento e o que ele prevê? Queria que tu explicasse didaticamente para toda a nossa audiência. Maravilha. Acho que é um tema super importante que vocês estão trazendo aqui, que é importante que o nosso telespectador, ele tenha sempre de onde surgem as coisas, né? Por que nós temos esse movimento tão grande hoje, que é uma demanda que não é de hoje, Davis. A questão do saneamento, ela vem desde os primórdios, né? Nós temos a lei de parcelamento do solo, que sempre preveu essa questão de ordenamento das ações que fazem parte do nosso cotidiano, né? Fazer um loteamento, o que aquilo tem que ser organizado para que a gente realmente tenha uma qualidade de bem viver naquele espaço. Só que o que nós vamos falar hoje é de onde vêm as exigências, o que é saneamento. Quando a gente fala em saneamento, a gente sempre se remete a esgoto. Só que saneamento básico tem 4 eixos, que é distribuição de água tratada, coleta e tratamento do esgoto, que nós também chamamos de esgotamento sanitário, drenagem das águas da chuva, drenagem pluvial e a coleta e destinação adequada dos resíduos. O primeiro grande marco do saneamento é a Lei 11.445, conhecida como Política Nacional de Saneamento Básico, que entregou aos municípios, às prefeituras, basicamente, a obrigação de reestruturar, de organizar esses serviços. Só que não deu prazo, não determinou uma data X para que esses 4 serviços estivessem organizados e engrenados nos seus municípios. Então, hoje, a obrigação é da prefeitura, do município, dele organizar essa logística de como vai fazer que esses 4 serviços eles estejam em execução e tenham afinidade entre si. Só que nós tivemos em 2020 uma lei que alterou a Lei 11.445, trazendo prazos para isso. E aí, por isso que ela é conhecida como Lei do Novo Marco do Saneamento, onde ela disse assim, em 2020, Lei 14.026, veio e disse, olha só, agora nós vamos ter que, até 31 de dezembro de 2033, ter água tratada e coleta e tratamento de esgoto. Não que não se tenha que ter drenagem e que não se tenha que ter a coleta e a destinação adequada dos resíduos. Mas ela trouxe como pilares basilares, vamos dizer assim, princípios irrevogáveis, a questão de que o município tem que organizar esses 2 serviços de maneira muito eficiente e rapidamente. Por isso, colocou em 2033 o marco final. Exatamente, Cíntia. Eu ia puxar o gancho ali da responsabilidade de cada município. É óbvio que fica com a Corsã AEGE o aspecto da água e do tratamento de esgoto, mas vamos trazer mais para o popular assim, o aspecto da responsabilidade dos municípios com os resíduos. É da responsabilidade do município. Por exemplo, o resíduo aquele volumoso, não é responsabilidade da Corsã. Volumoso que eu me refiro é galho de árvore, esse tipo de situação, sofá, enfim, eu queria que tu distinguisse assim, responsabilidade da Corsã AEGE e responsabilidade das prefeituras. Perfeito. A prefeitura tem responsabilidade por esses 4 serviços. A drenagem, a coleta dos resíduos e a adequada destinação, não adianta só recolher e jogar ali na frente, o esgotamento sanitário e a distribuição da água. Só que a lei disse assim também, ou o município faz, a prefeitura faz com recursos próprios, ou seja, monta uma autarquia, um departamento para ir lá e realizar esses 4 serviços, ou ele faz uma concessão, que foi o que aconteceu com a Corsã, tá? O município decidiu, eu não tenho recursos, dinheiro suficiente para investir, porque é um investimento altíssimo,
e ele fez, então, uma concessão. Hoje a Corsã tem a concessão de 317 municípios, onde aí a Corsã tem a obrigação de fazer o investimento necessário na água e no esgoto. Então, por isso que hoje nós temos em muitos municípios obras acontecendo nas ruas, na frente da casa das pessoas, obras de esgoto e até mesmo obras de rede de água, porque a lei disse, tem até 2033 para que a gente atinja os percentuais que são 99% de cobertura de rede de água tratada e 90% de rede de esgoto, onde nós vamos coletar o esgoto através das redes na rua, da casa do cidadão e levar para uma estação de tratamento para tratar esse esgoto e devolver para a natureza o efluente tratado, aquela água, aquilo que já não tem mais a carga de contaminação de um esgoto. E os municípios ainda têm, então, essa responsabilidade de fazer a drenagem pluvial para coletar a água da chuva e fazer o escoamento para que não tenha esses entupimentos e nós termos os alagamentos, que hoje a gente está vendo que muitos municípios enfrentam essa dificuldade. E, concomitantemente a isso, a coleta e a destinação final do resíduo, porque ninguém merece ter o seu lixo na frente da casa e não ser feito. Então, o município tem essa obrigação dos 4 serviços, porém, ele tem a possibilidade de fazer a delegação da execução de serviços. Hoje, Corsã tem a obrigação de fazer o investimento necessário, aportar o recurso necessário para que as pessoas tenham água e esgoto na frente da sua casa. Cíntia, mas eu não entendi um ponto aqui. Qual é a responsabilidade, então, da prefeitura, seja na parte do resíduo, da parte do esgotamento, saneamento, e a parte da EGE? Eu queria que tu didaticamente reforçasse isso para todo mundo entender. Tá. A prefeitura tem que organizar esses serviços. Que forma ela vai fazer? Ah, bom, eu vou fazer com recursos próprios da prefeitura. Não, eu vou fazer uma concessão. Então, onde a Corsã está, ela tem um contrato firmado com a prefeitura para a execução desses serviços. Então, a Corsã hoje tem a responsabilidade de fazer tudo o que for necessário em relação à água e esgoto. Por isso, reforçando mais uma vez, que as pessoas estão tendo na frente da sua casa, na maioria, né, a maioria dos municípios hoje já estão iniciando as obras de esgoto, porque muitas já têm a rede de água pública. Então, a Corsã tem a obrigação de fazer todo o investimento e implantação das obras necessárias para levar água e esgoto. E o município, a prefeitura, ainda tem a responsabilidade de implementar todas as ações necessárias para que se tenha a coleta e a destinação adequada dos resíduos, do lixo que a pessoa produz, e também fazer todo o investimento necessário para a drenagem da água da chuva. Certo. Até por isso, alguns municípios, às vezes de forma consorciada, eu trago aqui o exemplo até do próprio consórcio Procinos, estão tentando alguns mecanismos para, de repente, aglutinar mais força e conseguir fazer uma prestação de serviço mais adequada. Também é um debate que está bem forte aí no momento aqui na nossa região. Sim, porque tentar implementar esses 4 eixos demanda muito investimento. Então, hoje nós temos, quem tem Corsã, acaba que está dentro de um sistema onde a Corsã, de forma regionalizada, ela pega e faz todo o investimento necessário para que as pessoas tenham água e esgoto na frente da sua casa até o ano de 2033, que é o marco do saneamento, né? E os municípios podem, então, devem recorrer às questões, então, consorciadas para que tenham força, não só financeira, mas também técnica, para implementar os serviços necessários para que tenham resíduos e drenagem também nos seus municípios. O aspecto técnico fala muito alto porque a capacidade de engenharia, arquitetura e técnicos ambientais de um município, vou pegar os extremos aqui, de Porto Alegre, não é a mesma do tamanho de Araricá. É Exatamente. muito desproporcional nesse sentido. Então, nesse sentido, que
que os consórcios funcionam. Então, a união de esforços, seja ela qual for, ou através de uma regionalização, como é o sistema Corsã, ou através de sistemas consorciados, justamente é para que a gente tenha união de esforços, de recursos, capacidade técnica, subsídio cruzado, o município maior acaba que fomenta o menor em questões de investimento. Nós temos um técnico de engenharia para atender 3, 4, 5 municípios. Então, esses mecanismos a própria lei traz. A questão regionalizada é um princípio da lei 14.026. Os consórcios também é um princípio previsto na lei. Então, hoje os mecanismos existem, as responsabilidades elas estão determinadas. O que por exemplo, hoje é da Corsã para aqueles municípios que têm contrato com a Corsã, qual é a responsabilidade da prefeitura, qual a responsabilidade de um consórcio, por exemplo, quais os serviços e os prazos, ou seja, a lei, o legislador, na verdade, acho que a gente tem que pensar mais num contexto maior. Quando eu fui estudar a origem de tudo isso, a origem nunca foi de infraestrutura, a origem sempre foi de saúde pública. Quando a gente vai estudar a necessidade da implantação desses 4 eixos do saneamento básico, todos eles estão voltados à melhoria da saúde pública, à melhoria do meio ambiente, à melhoria do desenvolvimento econômico do município, de uma cidade, o fomento no turismo. Hoje, esses 4 serviços têm que estar funcionando para que a gente tenha uma cidade desenvolvida, para que a gente consiga trazer um pouco mais de igualdade de sobrevivência para as pessoas. Porque a gente tem que pensar num contexto de cidade, Davis. O que adianta eu ter coleta e tratamento de esgoto na parte urbanizada e nas periferias eu não Isso, tenho? Nesse ponto, entra um pouco do desafio também que essa pauta traz, Cíntia? Exatamente. Hoje o desafio é enorme. Começa que o desafio chega no colo de um prefeito, né? E toda a sua administração. O que eu vou fazer? O que eu vou implantar? De que forma eu vou resolver esses 4 problemas? Uma das formas já está posta, contratação da Corsã. A Corsã agora a responsabilidade pelo financiamento, pela injeção de dinheiro e de recurso e a execução das obras está posta, que é da Corsã. O município fiscalizar, todos os poderes entrarem junto, mas principalmente, e agora algo que é muito importante a gente começar a falar e abordar, é a responsabilidade do cliente, né? Das pessoas, do cidadão, do contribuinte. Exatamente. Do usuário da Corsã também. A pessoa, né? Eu vou dizer, porque ela não tem só a obrigação hoje de se ligar numa rede pública de água ou fazer a conexão na rede de esgoto quando a rede estiver pronta, funcionando na frente da sua casa. Nós temos que pensar que as pessoas têm a responsabilidade também de fazer a destinação adequada do seu resíduo. Não é só jogar na frente de casa. Porque se ela jogar na frente da sua casa, o que vai acontecer? Vai para a rede da drenagem, que vai entupir. Quando chover, eu não vou ter o escoamento das chuvas, eu vou ter um alagamento. Aí vem o município, a prefeitura, vai ter que fazer toda aquela limpeza. E aonde ele poderia estar investindo em desenvolvimento, em melhoria das praças, fomento ao turismo, ou até mesmo nos postos de saúde, né? A questão de saúde, ele está tendo que também fazer ali o jogo de cintura do dinheiro para ir lá desentupir. Ou seja, é todo um sistema onde todos têm que participar, porque senão a gente não vai sair de onde a gente está. Certo, Cíntia, te agradeço aqui pela participação no podcast Além da Hora. Não sei se tem um recadinho final aí para todo mundo. Eu quero dizer mais uma vez que a Corsã está à disposição, não só da imprensa, do Poder Executivo, Legislativo, dos órgãos de controle, mas principalmente da população, para além de auxiliar na prestação dos serviços, esclarecer todas essas dúvidas, porque a gente vê que a movimentação hoje nas ruas, né, nas nossas cidades, ela já está grande, mas vai aumentar ainda. Nós temos o desafio de botar 90% de cobertura de rede de esgoto nos municípios, ou seja, muita obra, mas lembrando sempre, Davis, que o transtorno na frente da nossa casa ele é temporário e a solução do esgotamento sanitário é para sempre. Muito bem, com essa frase emblemática aqui da nossa Cíntia Kovaski, nós terminamos aqui o podcast Além da Hora. Seguidores, fiquem ligados nas nossas redes sociais, voltaremos com outras informações a qualquer momento. Até mais, tchau, tchau.